Como é que é, pessoal? Então, todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não sabe, eu sou o Edmilson Timóteo e para quem já sabe, eu sou o Edmilson Timóteo na mesma. Pessoal, nesse espaço eu conto e falo sobre algumas das coisas que eu acho e de outras coisas que outras pessoas acham. E hoje o assunto que eu quero discutir convosco, pessoal, é o melhor português da lusofonia. Você sabe qual é o melhor português da lusofonia? Então, não menospreze esse vídeo, fique aí, mas só depois da vinheta. Manos, é importante fortalecer o canal deixando o teu like, ajudar aí o canal a crescer, baixa um pouco a tela e vai aí até no canto, naquele canto vermelho, aperta naquele botão até ele ficar cinzento, deixa o teu like nesse vídeo, chama pessoas nesse vídeo, compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam dar sua opinião a respeito do que eu acho sobre a língua portuguesa. Então os portugueses começaram a fazer a sua expansão marítima e eles descobriram aí os Açores. Depois dos Açores eles descobriram Cabo Verde, descobriram Santo Tomé e chegaram até Angola. Eu angolano e os angolanos falam português. Se você não sabia, muitos brasileiros perguntam, os angolanos falam português? Sim, nós falamos português e os portugueses chegaram primeiro em Angola antes de descobrirem o Brasil. Então, manos, a portuguesa é a língua oficial de 9 países a nível do mundo, tendo 5 países da África, um país da América do Sul, um país da Europa, um país da Ásia. Recordando que atualmente a Guiné Equatorial também aderiu aos países de língua oficial portuguesa, fazendo então com que sejam agora 9 países com a língua oficial portuguesa. Pensando bem, eu acho que o tema desse vídeo teria que ser qual é o país mais abençoado da lusofonia. Qual país você acha mais abençoado da lusofonia? Na minha opinião, eu acho que Angola é o país mais abençoado da lusofonia, tudo pela construção da língua portuguesa. Como é que foi construída a língua portuguesa em Angola? Os portugueses, quando chegaram em Angola, já encontraram grupos africanos com as línguas africanas, sendo elas o Quimbundo, o Umbundo, o Nhaneca e entre outras línguas faladas em Angola, e isso influenciou muito no português que é falado em Angola. Mas por que hoje eu acho que Angola é o país mais abençoado da língua portuguesa? Pensando bem, vamos começar por Cabo Verde. Cabo Verde é um país que fala a língua portuguesa, mas os cabo-verdianos não são totalmente compreendidos pelos outros países que falam português. Tudo isso porque eles têm muita influência da sua língua materna, que é o crioulo, e acaba influenciando muito na qualidade ou no entendimento do português para os outros falantes do português a nível do mundo. Se você é brasileiro, se você é português, se você é angolano e você entende perfeitamente o que os cabo-verdianos falam, aproveita e deixa aí nos comentários o que é que você acha sobre o português falado em Cabo Verde. O mesmo acontece com a Guiné-Bissau e São Tomé, que para mim passam a ser muito mais difícil ainda de entender do que o português falado em Cabo Verde, porque eles falam muito crioulo e muito as suas línguas nacionais, que o seu português acaba sendo muito difícil de compreender. Um outro país que também tem muita influência sobre as suas línguas nacionais, mas que o português dele acaba sendo mais próximo ao português falado em Angola, nesse caso em África, é Moçambique. Os moçambicanos falam português muito bem, conforme Cabo Verde fala bem e Guiné-Bissau, entre outros países, também falam bem. Mas o português falado em Moçambique chega a ser mais próximo ao português falado em Angola. Só que os moçambicanos também, tanto a juventude como as pessoas mais adultas, falam muito as suas línguas nacionais e isso acaba influenciando muito o português que é falado em Moçambique. O português falado em Portugal, muitos dizem que Angola fala o mesmo português que é falado em Portugal, mas eu digo que não e que nós temos a nossa própria linha e nós falamos a nossa variante do português, o português angolano, conforme é chamado português brasileiro, português de Portugal. Gostaria que fosse também chamado português angolano. Nos anos 90, houve uma grande imigração da parte dos angolanos e foram lá para Portugal, carregando assim grande parte das gírias que são angolanas e hoje é utilizado em Portugal. Como, por exemplo, palavras como puto, palavras como dengue, palavras como cubico, entre outras palavras, são palavras que vieram do português angolano e migraram para o português de Portugal. Desse ponto de vista,
nós angolanos conseguimos entender perfeitamente tudo o que os portugueses acabam falando sem nenhum problema. Uma outra palavra que são expressões populares faladas naquele país acaba sendo difícil para nós, mas nós conseguimos entender perfeitamente o português falado em Portugal. E o português falado no Brasil chega a ser, para algumas pessoas que vivem em Angola, ainda mais fácil. Isso pela influência que o Brasil teve a nível de mídia e entretenimento lá em Angola. Um outro ponto muito interessante é que até nas escolas, até quando os estudantes angolanos procuram material de apoio para estudo, é na internet do Brasil que nós encontramos quase todas as informações e nós acabamos entendendo tudo que os brasileiros falam sem nenhum problema. Com exceção aquilo que eu já disse no português de Portugal, quando os brasileiros usam expressões populares usadas num certo meio em que os angolanos não conhecem. Então, mano, nós angolanos, principalmente nós que crescemos e vivemos em Luanda, que somos a maioria, né, a nível do nosso país, dificilmente tu vais encontrar um luandense que sabe falar bem a sua língua nacional. Então nós acabamos falando todos a língua portuguesa, somente a língua portuguesa, em casa, na escola, nos restaurantes, em todos os lugares nós só falamos a língua portuguesa. E nós, na televisão, na internet e em outros lugares, nós convivemos com o português de Portugal e também com o português do Brasil. E nós acabamos entendendo perfeitamente tudo o que vocês dizem. Qual é a tua opinião sobre o que eu acabei de dizer, sobre nós sermos o país mais abençoado da lusofonia, por ter a capacidade de entender todos, de tudo um pouco? Ou você acha algo diferente, ou você acha que estou errado, ou você tem uma outra opinião? Deixa aí nos comentários. Comenta muito nesse vídeo, partilha esse vídeo, partilha o meu ponto de vista, ajuda o canal a crescer, dá o